você me perguntar quando foi o primeiro Botox que eu apliquei, foi em 2001, 2002, eu estava no último ano da residência médica em dermatologia na faculdade de medicina e foi no sofá da minha casa, na minha mãe e na amiga dela, na dona BBB, que todo mundo já conhece, que eu sempre conto essa história aqui no consultório, é muito engraçado. Então era no começo dos anos 2000 e você não fazia aplicação de Botox na esquina, no cabeleireiro, no pedreiro, não era assim, era difícil de fazer, era muito caro, pouca gente tinha o conhecimento anatômico e a experiência para entender o que ele estava injetando, aonde que estava entrando. A gente tinha muito medo de ptose, de cair o olho, né, de cair a pálpebra, de ficar estranho, de assimetria. Era uma coisa muito nova, uma toxina botulínica derivada do botulismo, que as pessoas podiam morrer de botulismo. A gente vai injetar um negócio desse no começo dos anos 2000, né? O Botox já tem mais de 40 anos de história, porque o primeiro trabalho dele é 1983, e aí depois foram evoluindo, 1990 e tanto começou, no Brasil chegou nos finais da década de 90, eu estava entrando na residência médica, então já tem quase 20 e poucos anos que eu faço a aplicação de toxina botulínica. A técnica modificou, surgiram uma série de diferentes marcas de toxina botulínica que tem equivalência. Eu acho que tem muitas toxinas que são superiores à marca Botox, por exemplo, né? Tem mais resposta, dura mais, tem outras que duram menos. A técnica é muito importante, a quantidade, para que ele dure mais, tem algumas steps, algumas sequências que o médico precisa saber para que fique natural e que você não tenha problemas com isso a longo prazo. Mas, por exemplo, minha mãe, que foi minha primeira paciente, deitada no sofá da minha casa, faz há 20 anos e continua tendo a mesma resposta cada vez que ela faz a aplicação. 20 anos se passaram, a técnica mudou, mas não mudou grande coisa. O conhecimento foi disseminado, agora qualquer um faz um curso aí na esquina e se diz especialista na aplicação de toxina botulínica. E é assim que a gente vai caminhando, né? Começa na mão dos médicos, depois, aqui é Brasil, é terra de ninguém, vai para todo lado. Mas olha, eu sou formado na Escola Paulista de Medicina, mas a residência na Faculdade de Medicina do ABC é onde tinham médicos generosos o suficiente naquela época para ensinar a fazer dermatologia estética. Porque na Escola Paulista era feito, na época, meio fechado, no Hospital das Clínicas era conhecido, poxa, no começo, no final dos anos 90, anos 2000, era um ambulatório de inestética. Você não podia falar, não era bem visto uma pessoa que ia fazer dermatologia para ficar fazendo botox, peeling, e na época os preenchimentos ainda era de colágeno, era outra coisa que se injetava, era bem diferente, mas os peelings e as cirurgias estéticas eram chamadas de correções de procedimentos inestéticos. Mas no ABC não. O professor Pascoal, o chefe da disciplina, ele sempre teve uma visão muito para frente dos seus pares, e tinha um outro centro médico também nessa época que era de excelência e de referência. E eu tive o privilégio de estudar umas dermatos, umas meninas hoje são senhoras, que nem eu, que eram muito boas, me ensinaram, elas traziam os pacientes ao consultório, traziam sobras de toxina botulínica e os residentes faziam com elas. Então a gente é muito grato a essa época de aprendizado. E quem se formou lá, quem fez naquela época, a medicina era outra, né? O cara estudava, as faculdades eram diferentes, era difícil, né? Hoje ainda é difícil, mas agora tem 1000 faculdades, mas a gente aprendeu bastante.